Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Despertar da Consciência. É um prazer ter você aqui, volte sempre. Amo compartilhar conhecimento, ainda mais se tratando de um mestre tão especial como Neville Goddard. Conhecimento liberta. Peço a você que deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim você ajuda o canal a crescer. Gratidão. Livre ou escravo? Neville Goddard. Peço que você compartilhe suas experiências comigo porque elas encorajam a todos. Pessoalmente, não preciso de encorajamento, pois experimentei as Escrituras, mas todos que não experimentaram a palavra de Deus precisam de encorajamento. Faço a afirmação: Imagination creates reality. E falo sério. Imagine como se fosse verdade. Eu não me importo com o que é. Você pode imaginar que a coisa mais incrível do mundo seja verdade, e se você for fiel a essa suposição e viver nesse estado, isso acontecerá. Disso estou convencido, e sei por experiência própria. Por isso peço que compartilhem comigo suas experiências, para que eu possa compartilhá-las com quem vier aqui. Aqui está um que me foi dito apenas recentemente. O cavalheiro escreveu: enquanto estava sentado em meu escritório, estava entediado e pensava: certamente deve haver uma maneira mais agradável de ganhar o dobro do que estou ganhando agora. Bem, eu decidi ali mesmo que eu faria isso. Por alguns dias imaginei ter essa quantia e depois, como nada mudou no meu mundo, me perguntei se era realmente possível. Imediatamente parei o pensamento e reencenei a cena, o que implicava que eu estava ganhando o dobro do que ganhava no momento. Não especifiquei qual era o trabalho, apenas o dinheiro envolvido. 2 semanas depois, um homem que conheço casualmente há 3 anos me convidou para trabalhar para ele. Ele nunca tinha feito isso antes, mas agora ele era insistente e quando ele mencionou o salário era exatamente o dobro do que eu estava ganhando. Então fui trabalhar para ele. Enquanto estava lá eu disse a mim mesmo: essa coisa é mágica, então por que eu deveria trabalhar? Por que não ter uma renda igual a tudo o que preciso sem o chamado trabalho? Então foi isso que eu fiz. Imaginei-me indo até minha caixa de correio, abrindo-a e tirando as habituais cartas, correspondências, contas e um envelope não identificado. Chegando em casa, abri o envelope e encontrei um cheque no valor que pensei que precisaria para um longo período de folga. Então eu vi esse valor adicionado ao meu balanço do banco. Eu fazia isso todas as noites quando ia dormir. 2 semanas depois, não vendo nenhuma evidência disso, eu disse a mim mesmo: você está ficando louco. Essa coisa é completamente estúpida. Então ele acrescentou um pouco à parte: como eu pensei que você fosse. Bem, ele não é o único que pensou que eu estava louco. Mesmo aquele que acordou nas Escrituras foi chamado de louco. Leia em 10 de João: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de deitá-lo e o poder de levantá-lo novamente. Então, os que ouviram disseram: por que o ouvimos? Ele tem um demônio e é louco. Na cidade de Nova York, em 1939, havia uma livraria na 49 TH Street onde eu adorava passar meus dias. Eu não tinha livros impressos na época, mas os proprietários colocaram minha foto na vitrine. Neste dia, quando me aproximei da livraria, 2 senhoras olhavam pela vitrine. Uma senhora apontou para minha foto e disse: você sabe quem ele é? Ele é o místico louco da Rua 47. Você deveria ouvi-lo. Você sabe o que ele diz às pessoas? Que a consciência deles é Deus. Ele lhe diz que a imaginação cria a realidade. Agora, isso não é a coisa mais boba do mundo. Você deve ir ouvi-lo alguma noite. Isso aconteceu há muitos anos, mas agora este cavalheiro questiona sua própria sanidade como uma vez questionou a minha. Mas, ele continua: 2 semanas depois eu mantive um encontro que eu tinha marcado há muitos meses com um amigo. Enquanto estávamos de visita, ele me disse que acabará de herdar uma grande quantia em dinheiro de um parente desconhecido e me pediu a quantia, no mesmo dólar que eu havia imaginado, então aceitei. Naquele verão eu fiz todas as coisas que eu queria fazer toda a minha vida. Fui à praia, relaxado e geralmente me diverti. Então um homem que eu nunca tinha visto antes me ligou e me pediu para trabalhar para ele. Eu disse a ele que não queria trabalhar para ninguém,
mas ele insistiu, então peguei um pouco do meu trabalho e fui vê-lo. O homem gostou tanto do meu trabalho que ligou para seu cliente principal e fomos vê-lo imediatamente. Quando entrei no escritório do cliente, sabia que já tinha estado lá antes. Reconheci a parede com painéis, o carvalho gigante que podia ser visto da janela, assim como a planta no canto da sala. Até o homem era o mesmo que eu tinha visto, não fisicamente, mas na minha imaginação. Depois de aceitar o trabalho, voltei para casa e me lembrei. Esta é a grande lição que me ensinou. Lembrei-me de sentar à minha mesa e permitir que minha mente vagasse. Entrei naquele escritório com painéis onde olhei por aquela janela para o carvalho gigante. Lembrei-me de ver o homem e a planta. Tendo visto na minha imaginação, está é a minha conclusão. A imaginação cria a realidade da maneira mais determinada e definida que o homem jamais poderia imaginar. Não apenas o ato imaginal intencional cria um fato, mas todos estão vivendo por esse princípio a cada momento do tempo, quer saibam ou se importem em conhecê-lo. Quer acredite ou queira acreditar, ele não pode evitar o princípio de que a imaginação cria a realidade. Não são apenas os atos imaginários intencionais, mas todos os atos imaginários, pois eu não entrei naquela sala intencionalmente. Agora, ele disse, eu tenho uma planta crescendo na minha sala. É a planta mais luxuosa que você pode imaginar, mas todo viveiro me diz que a planta não pode viver nessas condições. Por que está prosperando? Porque eu fui adiante na minha imaginação e a vi prosperando. Agora está tomando conta da minha sala, embora todos os berçários me digam que é impossível. Se houver evidência para uma coisa, o que você ou eu pensamos sobre o assunto não é importante. O que importa é o que alguém pensa se a evidência for produzida. Ele tem as provas e não posso agradecer o suficiente por essa carta. Estas são histórias celestiais que posso compartilhar com você. Não me importa o que um homem fez, se ele conhece e aplica este maravilhoso princípio de Deus, ele pode se libertar. Deus é um ser que perdoa. Se ele tivesse coisas contra nós, quem poderia escapar? Não importa o que um homem tenha feito, Deus está perdoando e perdoará tudo porque Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Mas lembre-se, estamos sempre imaginando, independentemente de seu ato imaginário ser intencional ou não, todos os atos imaginários se tornam fatos. Noite após noite, quando vou para a cama, meu olho imaginativo se abre e vejo mundos totalmente diferentes deste. E quando intensifico minha visão, lá vou eu, atirado como um meteoro para o lugar que estou contemplando. Eu entro nesse mundo e ele se torna tão real quanto este. A energia que é a imaginação de alguém é a própria vida. Anima tudo no mundo. Meu amigo deixou sua mente vagar, ao fazê-lo, entrou em uma peça, entrou em uma sala com painéis e observou um homem, uma planta e a vista de um carvalho da janela. 2 semanas depois, ele entra fisicamente na sala. Em sua carta, ele disse, agora sei que você está ensinando a verdade, pois a lei é a verdade e agradeço-lhe por me ensinar como usá-la. Agradeço a ele tão profusamente, se não mais, por compartilhar isso comigo para que eu possa contar essas histórias maravilhosas. Agora vamos para outro aspecto desse pensamento de ser livre ou escravo. Somos todos escravos, pois todos nascem de mulher, a mulher chamada Agar na Bíblia. Minha mãe nasceu Wilhelmina, mas ela é Agar. Minha esposa é Caterine Villa, mas ela é Agar, pois deu à luz um filho. Todo útero que traz uma criança a este mundo é Agar bíblica. Mas há outro ventre, chamado Sara, ela é de cima e traz a todos a liberdade. No livro de Gênesis nos é dito que Abrão caiu em profundo sono e enquanto ele dormia uma grande escuridão desceu sobre ele. E o Senhor lhe disse, sua descendência será peregrina em uma terra que não é deles. Eles serão escravos lá por 400 anos. Depois disso, eles entrarão em uma grande herança. E quando Abraão ficou perturbado porque ele não tinha um herdeiro, o Senhor disse, seu próprio filho será seu herdeiro. Então Abraão riu porque ele tinha 100 anos e Sara 90 e não havia mais com ela o costume das mulheres. Agora, esta mesma história é contada no livro de Êxodo, mas desta vez são 430 anos em vez de 400. O Senhor tirou os filhos de Israel do Egito depois de 430 anos. O hebraico é a maior língua do mundo, não para ser usada entre as pessoas, mas para expressar os mistérios das Escrituras. Na língua hebraica cada letra tem um valor numérico e simbólico.
Abraão tinha 100 anos. Esse é Kof, cujo símbolo é a parte de trás do crânio. E o número 400 tem o valor simbólico do sinal da cruz. É a 22ª, a última letra do alfabeto hebraico, Tav. Estamos todos na cruz, pois o corpo que você veste aqui é a cruz que você carrega. Não a cruz de madeira. Esqueça toda essa bobagem. O Cristo universal está crucificado em seu corpo. É aí que o Messias, que é o próprio Deus, é crucificado. Eu sei por experiência. Eu não estou especulando. Contanto que você use a carne, você carrega a cruz e isso é 400. Não 400 anos enquanto você e eu medimos o tempo, mas até você tirar sua cruz pela última vez. Quando sua jornada chegar ao fim, você receberá a glória de sua herança celestial. Isso não pode ser realizado em você até que sua vestimenta de carne, sua cruz, seja removida, e ela venha ao final dos 400 anos. Então por que os 30? 30 é o preço pago por um escravo. O preço do liberto era 30 ciclos de prata. É-nos dito no livro de Êxodo, se um boi, o símbolo de Cristo, deve dar cabeçadas, chifrar ou matar alguma coisa, o dono do animal deve pagar ao dono do escravo 30 ciclos de prata. Esse é o preço da pessoa não liberta. Todos aqui valem 30 moedas de prata. Quando o mensageiro de Cristo vier ao mundo, e assim citar você, pois 30 é lâmina em hebraico, cujo símbolo é uma guilhada e a 12ª letra do alfabeto, a desistir de seus conceitos tradicionais e passar de um Deus de tradição para o Deus de experiência, você foi golpeado e 30 moedas de prata são pagas por sua liberdade. Conta-se que Judas jogou as 30 moedas de prata no templo chamado Lugar do Sangue. Sangue de quem? O sangue de Deus. Esse é o preço pago pelo indivíduo que é tão instigado que depois de ouvir ele tem que abrir mão de sua reivindicação de todo o passado em que acreditou e seguir um novo conceito, uma nova interpretação da palavra de Deus. Somos informados, isto é uma alegoria, na carta de Paulo aos Gálatas. Ora, não havia ninguém nas Escrituras que fosse mais hebraico do que Paulo. Ele confessa, sou da tribo de Benjamim, filho de Abraão. Um romano por cidadania, mas um hebreu de hebreus. Ele perseguiu aqueles que falaram como eu fiz esta noite até que ele teve a revelação. Então ele se tornou um grande mestre desse caminho. Você não pode colocar ninguém na mesma categoria com Paul. Sua carta aos Gálatas é uma biografia. Nele, ele diz, isto é uma alegoria. Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava nascida de acordo com a carne, que é você e eu, e um de uma mulher livre, nascida de acordo com a promessa. Você sabe o que é uma alegoria? É uma história contada figurativamente ou simbolicamente que precisa de interpretação, para que o ouvinte, ou leitor, possa descobrir os personagens fictícios e aprender sua lição. Agora Paulo continua sua alegoria dizendo, Agar dá à luz filhos segundo a carne e Sara, a Jerusalém de cima, é livre. Ela é nossa mãe. Eu experimentei os 2 partos. Não me lembro de meu nascimento no ventre de minha mãe física, mas sei que ela me gerou como escravo. Essa é Agar. Eu não sabia quem era outra até que aconteceu comigo na manhã de 20 de julho de 1959 quando saí dela que é de cima. Direto do meu próprio crânio. Eu me levantei dentro de mim e saí como um nascendo, para encontrar todo o simbolismo das escrituras se desdobrando diante de mim e eu me lancei como ser central no drama. Os 3 homens estavam presentes, o bebê envolto em coeiros, tudo estava perfeito. Eu saí da mulher de cima daquela que nos conduz à liberdade, enquanto a de baixo nos leva à escravidão. E como era nos dias de outrora, assim é hoje. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e a sua descendência, porque não herdará o que nasceu livre. Por quê? Porque é um nascimento em um mundo totalmente diferente. Agora voltamos ao verdadeiro Abraão. Paulo nos diz, a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência singular, não plural, que é Cristo. Na mesma carta, Paulo diz, trabalho convosco até que Cristo seja formado em vós. Deus Pai está se formando em você, como você e quando a forma é perfeita, você traz Cristo como você mesmo e diz com o conhecimento da experiência, eu sou Ele. Deus se deitou dentro de mim para dormir e enquanto dormia teve um sonho. Ele sonhou que era eu, e quando acordou eu era Ele. Como eu sabia? Através da revelação. Davi, no Espírito,
me chamou de pai e Deus disse a Davi, tu és meu filho, hoje te gerei. Quando o Filho unigênito de Deus me chamou de pai, eu sabia quem eu era. Não há outra maneira que eu poderia saber. Então eu digo a você na esperança de que você acredite em mim e compartilhe suas experiências comigo. Esta carta maravilhosa veio de uma senhora. Ela disse, é meu hábito ter um bloco e um lápis na minha mesa de cabeceira quando me aposento. Esta manhã me levantei, levei Dusty para a escola e voltei para arrumar a cama quando descobri que estava escrevendo no bloco. No momento eu não conseguia me lembrar de ter escrito nele, mas foi o que eu escrevi. Uma voz disse, eu me mudei para o útero da mulher até a hora. Ela se mudou para o ventre da mulher de cima. Que não demore muito para que ela seja libertada. Ela tem tido algumas experiências maravilhosas, mas não sei quando. Ninguém sabe, nem mesmo o filho, só o pai nela. O pai dorme em todos e, ao sair, Cristo é trazido à realidade. Então você é livre ou escravo? Se você conhece a lei de Deus como este Senhor, você pode ser tão livre quanto o vento. Basta imaginar um senhor sentado em sua mesa contemplando dobrar sua renda e do nada um homem que ele via semanalmente há 3 anos, é o instrumento através do qual essa duplicação ocorre. Apesar disso, ele quer algo mais. Ele não quer trabalhar. Assim, ele mantém um encontro que marcou meses antes com um homem que acabará de receber uma herança de um parente desconhecido que insiste em dividi-la com ele. Em seguida, ele pede a ele um cheque no valor exato que ele, durante um período de 2 semanas, retirou de seu envelope não identificado. Então ele decola e aproveita o verão inteiro sem fazer nada. Em seguida, vem um telefonema de alguém que ele nunca tinha visto pedindo-lhe para vir vê-lo e trazer alguns de seus trabalhos. O homem o apresenta ao homem no escritório em que o cavalheiro se enfiou enquanto estava sentado em sua mesa sonhando um sonho. Acho isto fantástico. Além de conhecer essa lei, ele está ciente de que não apenas o ato imaginal intencional se produz em uma experiência, mas também o não intencional. Todo ato imaginário está se produzindo neste mundo, quer você queira acreditar ou não, portanto, por que não se tornar intencional sobre isso? Por que não assumir o leme e virar o navio para o seu verdadeiro destino? Estamos todos no mar, por assim dizer, e ou estamos à deriva ou podemos pegar esse leme e ir para o porto que queremos. Depende inteiramente de nós. Então, repito, a imaginação cria a realidade. Os grandes passos neste mundo foram dados por homens e mulheres que imaginavam como se fosse. Eles viram as coisas imaginativas como se fossem e construíram seu mundo com base nesse ato. Quando você começa a imaginar que as coisas são como você gostaria que fossem, você quebra o vínculo, pois você é um escravo até saber como imaginar e viver de acordo com isso. Então, enquanto você está vivendo no mundo do escravo, aprenda a lei de Deus, pois somos escravizados por 400 anos enquanto usamos a cruz do Tav. Até que eu tire esta cruz, não posso realmente compreender a fantástica herança que é minha. Eu herdei o que é imaculado, que é para sempre, pois minha herança é o próprio Deus. Como Paulo, eu gostaria de estar com Cristo. Isso é muito melhor, mas para o seu bem, a necessidade é muito maior que eu permaneça no corpo. Ele havia herdado toda a promessa fabulosa, mas por causa daqueles que ele permaneceria no corpo e ninguém realmente sabe a natureza de seu fim. As igrejas o martirizaram ou assassinaram, mas sua morte não está registrada nas Escrituras. As igrejas fizeram uma bagunça das Escrituras. Eles agora têm Jesus reduzido a 5:3 por causa de uma pequena mortalha que encontraram 1500 anos após o chamado evento. Foi na TV uma noite com um arqueólogo que trouxe uma foto dessa coisinha. Quando você vê que pode entender por que as Escrituras dizem, aprove a Deus guardar estas coisas dos sábios e prudentes e revelá-las aos pequeninos, pois dos tais foi a sua graciosa vontade. Todos esses sábios com toda essa tolice. Um bispo estava lá, aquele que fala com autoridade em sua igreja agora tem Jesus abaixo de 5:3 por causa desse pequeno sudário estúpido. Cristo nunca andou na terra como o mundo ensina. Estou falando de um Cristo cósmico, um ser totalmente sobrenatural que está enterrado no homem. Um Deus universal, não uma coisinha que saiu do ventre de uma mulher. Ele é totalmente sobrenatural, mas eles estão tentando fazer dele uma coisa de carne. Paulo advertiu os Gálatas contra esta declaração, porque sois tão tolos, tendo começado com o Espírito, terminais com a carne.
Mas eles leem e não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Você nunca saberá que é ele até que seu filho apareça e o chame de pai. Só assim você saberá quem você é. Escolha esta noite o que você deseja ser, livre ou escravo. Eu te digo, você pode ser o que quiser. Eu não me importo com o que o mundo vai te dizer. Não me julguem louco, como o cavalheiro e as damas de Nova York fizeram uma vez. Eu não sou louco. Eu vejo mundos que ninguém vê. Eu comungo com os estados e seus ocupantes. Eu comungo com Blake. Estamos separados por 200 anos, mas tão intimamente entrelaçados na tapeçaria do tempo. Eu conheço esses personagens que aparentemente estão tão longe na história do tempo, mas não são. Não para mim. Noite após noite, deitado na minha cama, vejo o que não deveria ver. Então intensifico um ritmo que estou sentindo dentro de mim e vou direto para a cena e exploro. Vejo mundos tão solidamente reais quanto este e estou ensinando lá. Não importa onde eu vá, estou sempre ensinando, contando-lhes a palavra de Deus. E eles esperam por mim. Tenho multidões esperando por mim. Eu vou, ensino-os e depois volto aqui. Não importa onde eu vá, estou fazendo a obra de Deus, pois quando ele me abraçou eu fui enviado. No momento do abraço tornei-me um com Deus e posso dizer com Paulo, não sou livre. Não sou um apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor. Essa é a única qualificação para o apostolado. E o que é um apóstolo? Aquele que primeiro é chamado, abraçado e incorporado ao corpo de Cristo ressuscitado e enviado. Não apenas enviado aqui, mas tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Os outros não são necessariamente em Nova York ou São Francisco, para onde irei no próximo ano. Não. Há mundos dentro de mundos lá fora esperando por mim e eu vou e ensino. Agora, isso pode soar como se eu fosse tão louco quanto um chapeleiro, mas não faz diferença para mim. Se isso é loucura, então eu sou a favor. Mas eu lhe digo, se você conhecer e viver pela palavra de Deus, você descobrirá que ela traz enormes dividendos. Isso nunca vai falhar com você. Se, depois de ter imaginado, a dúvida aparecer, jogue-a fora. Você fez isso. E lembre-se, não apenas todos os intencionais surgem, mas todos os atos não intencionais são igualmente criativos. Então, quando os pequenos aborrecimentos inesperados acontecem, eles não poderiam acontecer sozinhos. Eles foram trazidos à existência por um ato imaginário que agora está esquecido e só pode permanecer enquanto você os apoiar por um ato imaginário. E quando os aborrecimentos deixam de receber seu apoio, eles desaparecem. Agora vamos para o silêncio. Se gostou, deixe seu like e comentário como forma de gratidão. Até o próximo vídeo. Gratidão a todos vocês.